Olá, boa noite. E vamos aqui tentando tornar transparente a gestão do condomínio. Mais dúvidas e respostas. Inclusive, eu trago aqui o embasamento do Código Civil para poder explicar. E também vou citar, fazer duas citações de artigos que eu peguei na internet que são extremamente adequados à nossa colocação. É uma explicação de pessoas de fora que batem com o Código Civil, que batem com o que eu entendo. Então, não pode quatro coisas estarem erradas, né? É em relação à confusão que se faz sobre administradora e síndico, que é o administrador de verdade. Vamos entender isso em detalhes. Meu nome é Carmen e neste canal eu trato sobre esses aspectos, essas minúcias que nem sempre a gente consegue compreender e está sendo modificado o comportamento, está sendo modificado, a forma de se administrar está sendo modificada por omissão em relação à clareza com as regras, tanto por parte dos síndicos, como das empresas, como dos condôminos, porque se os condôminos não cobram, as pessoas vão tomando espaço. É onde não existe alguém para verificar, alguém para fiscalizar e para cobrar que seja feito de acordo com a legislação, outros poderes vão tomando conta do espaço. Então, cada um tem que respeitar o seu. Não estou dizendo que síndico não faça um bom trabalho, não estou dizendo que empresa administradora não faça um bom trabalho. A omissão, nesse caso, em relação à clareza de como deve acontecer, é o deixar de falar. E como ninguém cobrou, então eu continuo fazendo desse jeito. Porque quem tem que cobrar são os condôminos. Quem tem que ter a consciência são os condôminos. É claro, né, que se o síndico e a empresa também pesar as coisas, vai ser bem clara, vai colocar, olha, tem que ser assim. Eu espero realmente, nós fazemos um bom trabalho e eu espero que vocês aprovem, vocês concordem e nós vamos responder ao que vocês necessitam. Essa é a forma mais prática, melhor de existir. Então, vamos em frente. Como sempre, a base, o Código Civil, que é indiscutível, né? Todos devemos seguir a legislação. Ela existe para equalizar os comportamentos, os direitos e os deveres de todos os cidadãos na sociedade, incluindo empresas, incluindo todo mundo. Então, o que diz o Código Civil? Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, seu artigo 1347 diz que a Assembleia escolherá um síndico que poderá ser condômino ou não, aí verifica-se a convenção para ver se ela limita apenas a condôminos ou se pode ser pessoa externa também. Olha o aspecto aqui que determina isso, administrar o condomínio. Então, quem é o administrador do condomínio? O síndico. Então, qual a função da empresa administradora? Calma, vamos chegar lá. O síndico não é a pessoa que convoca a assembleia, que discute com vocês que são os condôminos, o que precisa ser feito, o que precisa ser cobrado, o que está ruim, o que está bom no prédio. Ele não é a pessoa que informa para vocês o que está acontecendo, se existe algum processo na justiça ou algum processo administrativo, ou gente devendo, que ele não cita os nomes para não causar confusão e não ferir a legislação. Mas não é ele que é o representante de vocês, condôminos, e que está lá para informar-lhes, para dizer-lhes o que está acontecendo, o que é preciso para solucionar, e vocês aprovam? Então, ele é o administrador, é a pessoa responsável por tudo no condomínio. Agora, tem algumas peculiaridades. Vamos ver quais são, que inclui empresas administradoras, que poderiam ser outras. Vamos entender. Na sequência, vem o artigo 1348, que cita lá, que nós já vimos, inclusive em outro vídeo, eu tirei daqui, as obrigações básicas, bem básicas do síndico. E o parágrafo 1º do artigo 1348 já diz que poderá, quem pode? A Assembleia
investir, ou seja, delegar ou passar essa função para outra pessoa em lugar do síndico, em poderes de representação. Aqui já existe uma confusão. Bom, primeiro que raramente acontece a aprovação da Assembleia e o síndico vai e toma a decisão de delegar, etc. e tal. Mas vamos seguir aqui a legislação, como deve ser feito. O que são poderes de representação? Aí eu já vou aqui utilizar no artigo, um dos artigos que eu citei, que eu peguei aqui da internet, só para facilitar, do Adelino Bichara. E aqui está a fonte para quem quiser consultar o artigo dele todo. Então, poderes de representação é isso, olha, é exatamente o que ele disse aqui. Que os poderes que antes eram do síndico, né, de representar, ou seja, de se apresentar no lugar dele e aprovado em assembleia, é o que indica, por exemplo, quem pode representar o condomínio perante o Poder Judiciário. Aí vai constar lá da ata. Fulano de tal ou ciclano passa a representar o condomínio perante o Poder Judiciário. Quem aprova? A Assembleia. A Assembleia não quer delegar esse poder de representação para alguém, ela nega, ela não aprova e o síndico não pode delegar por ele próprio. A Assembleia tem que aprovar. Não aprovou, ele tem que procurar outra pessoa e até encontrar alguém que a Assembleia se sinta confiante e diz, tá bom, nós vamos delegar tal função, a de representar no Poder Judiciário. Pode também, por exemplo, representar nas instituições financeiras, ou seja, nos bancos, nos órgãos públicos, Receita Federal, etc. Normalmente, por exemplo, tem que ter um contador responsável, seja ele da empresa administradora, seja ele de uma empresa de contabilidade, ou seja ele um profissional autônomo que responde por alguns documentos perante a Receita Federal. Isso é exigido lá. Então, sai em ata a quem a Assembleia delegou esse poder de representação em relação aos órgãos públicos, que inclui a Receita Federal, por exemplo. Aí vamos voltar lá no artigo. Então, poderes de representação está entendido. É a representação, ou seja, alguém que no lugar do síndico, em alguns setores, vai representá-los. Não é interessante delegar o que foi citado ali como exemplo pelo Adelino Bichara, os poderes de representação em banco. Não é interessante. Depois nós chegamos lá. E o parágrafo 2º deste mesmo artigo 1348 diz que o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação, é o que nós já falamos, ou as funções administrativas. Observem, funções administrativas quais são? Emissão de boleto, pagamentos das contas, mediação de contratos de obras e outros contratos de manutenção, etc. e tal, que tudo é o síndico quem faz. Quer dizer, o síndico é o responsável, ele não faz, só fazia quando era autogestão. Mas ele é o responsável por tudo isso. A Assembleia dos Condôminos o elegeu para administrar o condomínio, portanto, todas as funções são de responsabilidade dele e que aqui é permitido a delegação. O mais importante, mediante a aprovação da Assembleia. O que acontece hoje em dia é que o síndico é eleito ou não existe uma empresa administradora por trás. Normalmente hoje a presença maior é de empresa administradora. Existem muitos casos que tem um contador, que tem um profissional liberal, ou até pessoa física, para quem se delega algumas funções, não me importa, pode ser delegado desde que é aprovado, mas o que acontece normalmente é que o síndico é eleito, já existe uma empresa administradora, e ocorre o contrário, ela passa a ditar as regras para o síndico, ela passa a dizer como ela trabalha, e não é mais o síndico representando o condomínio que diz o que ela deve fazer.
Isso não é o que está na legislação, não é o que consta como o que deve ser seguido. Porque quem é que vai ditar o que essa empresa pode fazer ou não, ou qualquer um terceiro, é a Assembleia. E ela pode limitar as funções. Por exemplo, ela pode dizer que nós estamos aprovando que vocês façam os lançamentos dos pagamentos na conta corrente, mas que não tenham acesso a movimentações. Aí, como vai resolver isso? É o síndico que vai ter que respeitar o que a Assembleia decidiu. Existem formas. E é por mediante procuração eletrônica, por exemplo. Mas a Assembleia vai especificar: não tem acesso às movimentações, apenas ao lançamento. E o síndico tem que respeitar isso. Ele vai ter que ir lá e aprovar o pagamento lançado, conferir e aprovar. Por exemplo, isso é um pequeno exemplo, tá? Aí, consta aqui da legislação um ou. Eu vou grifar aqui, vou colocar em negrito. Por que ou? Aqui no 134, no parágrafo 1º, diz que pode delegar os poderes de representação, que nós já falamos. Aqui fala dos poderes de representação ou funções administrativas. Pode ser total ou parcial. Só que ocorre o seguinte: se a Assembleia delega totalmente as funções administrativas e os poderes de representação, para que o síndico? Aí é desnecessário existir um síndico no condomínio. Não vai ter função nenhuma. E tem coisas que não podem ser delegadas. Duas delas principais: a convocação de assembleias e a prestação de contas. Aí é melhor o condomínio eleger algum terceiro que também administre para representar o síndico. Porque o que é o síndico? O síndico é uma forma da existência de um responsável civil e criminalmente, com poderes de representação e que tem a obrigação das funções administrativas, para existir um responsável. É como se a gente comparar com uma empresa, quem é o responsável final pela empresa, mesmo que todos os funcionários façam direito ou errado, ou paguem alguma conta com atraso, quem é que responde no final? É o dono da empresa. No condomínio, quem responde são os condôminos, só que eles, por ser uma população grande, uma população que precisa de alguém para representar, né? Porque não dá para todo mundo ir lá e fazer essas funções, ia virar uma grande confusão. Então existe um que eles elegem para representá-los, ou seja, para agir em nome deles. Por isso que quem é o dono é que tem o direito de delegar ou não. E se o síndico, se os condôminos não quiserem, não vai ser delegado. Então, quando já existe a empresa administradora, acontece essa inversão de papéis, e quando não existe, tem empresa que vende a ideia de que elas podem fazer tudo por ele, e ele fica tranquilo, apenas assina, verifica, sei lá, se faz, quando ele é não só o profissional, quando ele é consciente, tanto faz se é condômino ou não, sendo consciente, conhecendo a legislação, que é a obrigação, gente. Um síndico tem que conhecer a legislação para andar de acordo com ela e para não restringir direitos, não agir de forma com excesso de representação, achando que pode, que manda, que faz e acontece e tudo mais. Ele tem que estar submisso às decisões da Assembleia, à legislação, para fazer uma administração do condomínio adequada. Aí, o que diz aqui o outro artigo? Vamos lá. Porque tem uma observação importante. Aqui também. Esse da superlógica que eu peguei, que a fonte está aqui, para quem quiser consultar, é um artigo grande, bastante legal, que ele fala também, a superlógica fala, né? Coloca que o disposto no artigo 1347
e 1348, que é lá sobre as delegações, que a aprovação se dá mediante a aprovação da Assembleia para delegar certas funções. Normalmente é reforçado certas funções, ou seja, não são todas. Aqui não está explicado, mas não são todas, como nós já vimos. E aqui, o Adelino Bichara, ele reforça o que é bastante importante. Observem que nos exemplos acima, que ele cita ali, está ali para quem quiser ler na integral, sempre alguém devidamente identificado. O que significa isso? A Assembleia aprovou a delegação, vai constar da ata que fulano de tal exercerá ou tem delegada tal função. Qual, por exemplo? Sei lá, a Assembleia pode delegar a mim uma função. Por exemplo, eu serei responsável por, sei lá, pegar os extratos mediante procuração eletrônica ou responder aos condôminos quando eles tiverem alguma dúvida. Eu serei a intermediária em vez do zelador, porque isso pode acontecer. Qualquer coisa. Mas vai constar da ata que a Carmen recebeu tal função e ela passa a responder por essas funções que foram formalmente delegadas e que constem da ata. Caso contrário, não é possível cobrar essa responsabilidade. Respondendo pelos atos e tal. Aí, outra consideração importante, reforçando o que nós falamos, é que o síndico não pode transferir os deveres das funções administrativas e o direito de representação, pois se assim agir, deixa de ser síndico, que é o que eu comentei, ele se torna desnecessário no condomínio. E aí, e ele comenta aqui, daí a inclusão no texto legal da partícula ou. Ou delega uma coisa ou delega outra. Delegou as duas, ele é desnecessário totalmente. Espero ter esclarecido essa confusão que se faz pelo nome ser igual, né? Empresa administradora e o síndico como administrador, que é o que consta. Ele administra o condomínio. Qualquer terceiro que entre na histórico precisa de delegação formal, constante em ata e aprovado em assembleia. O síndico, ele não pode delegar por si só qualquer função a terceiros, empresas administradoras, contadores, etc. Precisa ser aprovado em assembleia. Se ele age desta forma, ele está agindo ilegalmente, ou seja, contra o texto legal, e está agindo de uma forma irregular, além da falta de fidelidade com quem o elegeu, com as pessoas que o elegeram, né, que é o conjunto de proprietários representados na Assembleia. Então, ele precisa cumprir, ele precisa seguir toda a legislação, conhecer os seus limites e conhecer o que ele pode e o que ele não pode, mas principalmente deve respeito aos condôminos, sem qualquer inversão de papéis, sem qualquer imposição, e cabe também às empresas, né? Desculpa, mas as empresas, elas têm a função de auxiliar, de esclarecer quando o síndico não sabe, inclusive se presentes na Assembleia, porque os condôminos não são obrigados a acatar a sua presença na Assembleia, elas podem ser claras, contribuir para que os condôminos conheçam, porque quando a discussão for dialética, cada coisa fica no seu lugar e ninguém se sente invadido ou ninguém se sente, entre aspas, enganado quando descobrir que não era daquela forma que funcionava. Então, gente, esse é o meu recado. Clareza e transparência sempre. Seguindo a legislação, seguindo a convenção e respeitando o espaço democrático e dialético do condomínio e de suas assembleias. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro que administrador é uma coisa e empresa administradora é outra. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal
que assim eu consigo manter essas informações sempre e ative o sininho, porque quando eu publicar um novo vídeo, você vai ter acesso, vai ser avisado e pode dar uma olhada se gosta. E se gostar, deixe sempre o seu like. Obrigada e tchau. Até o próximo vídeo.